Mais que uma entrevista. Oferecimento Sebrae. Olá, o Mais Que Uma Entrevista de hoje eu converso com Paulo Grochovics, ele que é gestor de comércio da região metropolitana de Curitiba do Sebrae. E o nosso assunto, a gente vai fazer um balanço do comércio e algumas expectativas para o ano que vem. Olá, Paulo, obrigado pela sua presença. Muito obrigado, eu que agradeço pela oportunidade. Obrigada. Como é que foi o ano de 2022 para o comércio, para a gente poder fazer um balanço para quem está ouvindo e vendo a gente nesse momento? Legal. Bom, esse ano foi um ano atípico, né? A gente teve... todo ano é um ano atípico, né? A gente faz essa brincadeira porque todo ano as coisas mudam muito, né? Mas esse ano foi atípico porque a gente teve um processo de retomada ali do pleno vapor, assim, vamos dizer assim, das iniciativas, das expectativas. E a gente veio com bastante força nos atendimentos esse ano, né? Porque a gente teve ali 2020, o Sebrae ficou, do ponto de vista presencial, fechado, né? A gente fez somente atendimentos remotos. 2021 a gente teve uma parcela do ano que a gente também ficou remoto. E depois, a partir da metade do ano, que a gente começou a fazer atendimentos presenciais. E 2022 foi o ano que realmente a gente precisou virar a chave e trazer o cliente para perto de novo. E aí o desafio foi de como que a gente pode comunicar para o cliente que a gente está voltando com tudo, né? Então o Sebrae fez uma estratégia bastante agressiva de atendimentos para pegar bastante massa. A gente começou com uma meta estadual de bater 420 mil atendimentos a empresas no Paraná, e a gente chegou a bater mais de 500 mil atendimentos. Isso é uma meta ousada, porque se for comparar com outros estados, o estado do Paraná ele é o segundo estado que mais atende empresas de todos os portes, né? Mas predominantemente micro e pequenas empresas. Aí entra os MEIs também, que tem uma parcela bastante significativa desse aglomerado de empresas que acabam sendo atendidas pelo Sebrae no ano. E eu penso que isso acarreta no reflexo até mesmo da economia do Estado, que foi uma das melhores economias no ano, né, com um dos melhores números, e também um reflexo no empresário, né, porque aí o empresário, ele entra numa expectativa melhor, ele tem uma melhor planejamento da sua empresa, porque o Sebrae ele atua tanto em planejamento e inovação. Fala um pouquinho desse trabalho do Sebrae em relação ao comércio. Legal, a gente tem um portfólio bastante vasto de verticais de atendimento pro empresário do comércio em todos os portos. Isso é interessante porque a gente consegue dar vazão desde aquele MEI que está começando a empreender e que tem um potencial de crescimento, que ele pode se transformar numa microempresa daqui a um tempo. A gente tem um portfólio de produtos que pode atender a ele. A gente tem um portfólio de produtos para aquelas microempresas que já têm um certo nível de maturidade, muitas empresas tradicionais, com tempo de mercado e que querem ganhar alguma aceleração. A gente também tem soluções. Esse ano a gente fez muita parceria, por exemplo, com a FEComércio, que é um parceiro histórico nosso, para a gente colocar programas para rodar. Um exemplo desses é o Varejo Mais em Ação, um programa que rodou o estado inteiro. A gente fez ele em 24 territórios, turma de 20 empresas cada território. Isso aqui só no canal Escritório do Comércio, né? E a nossa expectativa foi de trazer algo com mais densidade para esses empresários, algo além. A gente faz muito atendimento em consultoria, em orientação, e a gente também faz programas específicos, né? Então, esse que eu estou comentando foi um programa de 6 noites para esses empresários, então algo mais denso, 24 horas de conteúdo. É quase que um módulo de faculdade para eles, né? Em gestão, em finanças. A gente também fez muito evento, o empresário deve ter visto a logo Sebrae Experience aparecendo por aí. A Sebrae Experience foi uma estratégia que foi tomada de a gente poder transpor o conteúdo para o cliente de uma forma um pouquinho mais descontraída, de uma forma um pouquinho mais chamativa, vamos dizer assim, do ponto de vista da experiência. A gente sempre trouxe um palestrante com conteúdo, a gente sempre trouxe alguma informação nesse sentido. E isso tudo faz parte desse aglomerado que eu falei lá dos 522 mil atendimentos. Sim. E que desses 522 mil,
em torno ali de 20% a 30% é só da região metropolitana, mais Curitiba, que já é mais uns 20% a 30%. Então, a grande densidade empresarial é Curitiba e região metropolitana. Região metropolitana. E lembrando que tem escritório do Sebrae em São José dos Pinhais, que atende também boa parte da região metropolitana, e escritório do Sebrae também em Curitiba. Agora, como que esse comerciante, como é que esse MEI, esse microempresário, ele pode ter acesso ao Sebrae? Existem alguns canais de atendimento. A gente tem, por exemplo, o nosso site, onde tem algumas soluções. A gente tem o próprio 0800, que ele pode ligar para pegar informações. E ele pode ir no balcão, né? Então a gente tem o balcão de atendimento. Aí é importante ele avaliar qual que é o perfil dele. Por exemplo, se ele é MEI, a gente tem um produto que é a Sala do Empreendedor. E ele está presente em 350 municípios, né? Então são 364 salas do empreendedor hoje, e o Paraná tem 399 municípios. Então a gente está praticamente no estado inteiro. Todas as cidades com alguma densidade já existe uma sala do empreendedor, e a nossa expectativa é atingir todas elas. Esse é o canal para o MEI. Então o MEI que vai lá para tirar dúvidas sobre emissões, quer tirar dúvidas sobre cursos, sobre qualificações, o MEI pode ir lá que vai ter alguém para atender na sala do empreendedor. Se você já é uma microempresa ou pequena empresa, não que a microempresa não possa na sala do empreendedor, mas o foco, né? Sim. O foco daí é o canal escritório, que a gente chama, né? Então pode ir lá no nosso balcão, pode ir lá conversar com o atendimento, tirar dúvidas. Por exemplo, eu tenho um problema de fluxo de caixa, como é que eu resolvo? Eu posso ir no balcão do Sebrae, né? Então aí tem as duas opções, você pode tanto ir na sede em Curitiba, ali na Caeté, quanto você pode vir aqui em São José dos Pinhais, né? Então a gente tem a nossa sede, nosso escritório também. Você pode ir lá conversar com o atendente e você faz ali uma consultoria diagnóstica, por exemplo, para poder entender qual que é a sua dor. Então existem esses canais hoje. Também tem o Sebrae Place, que é um marketplace de soluções do Sebrae. Então, se você procurar na internet o Sebrae Place, você consegue já visualizar ali algumas soluções de alguns fornecedores que podem, às vezes, ser interessante para o teu negócio. E é legal que tem algumas coisas até na internet, cursos até mesmo gratuitos, né? Que os empresários podem acessar, começar a iniciar, até mesmo a equipe fazer, porque eu sempre digo que às vezes o empresário, o empreendedor, ele fica tão envolto ali com o operacional do negócio que ele acaba não conseguindo sair para fazer algumas estratégias. Então, de repente, delegar isso para alguns colaboradores é interessante, e o Sebrae é um apoio nesse sentido também, né? Exatamente. O que a gente usou como estratégia, por exemplo, nesse programa que eu falei de imersão? O empresário não tinha condições de ele estar em todos os módulos. Em alguns momentos não era nem estratégico para ele estar em todos os módulos. Sim. Vamos pensar assim, né? Eu tenho um módulo de finanças, eu tenho um módulo de marketing, eu tenho um módulo de gestão. Às vezes o proprietário está muito mais ligado somente à gestão da empresa, no aglomerado geral, mas no específico da emissão da nota, no específico do fluxo de caixa, ele tem uma pessoa do financeiro que coordena. Ou na parte de comunicação tem alguém que cuida das redes sociais, que cuida do posicionamento. Então não é interessante, né, do ponto de vista prático, Sim. que ele faça todos esses módulos, porque às vezes na prática não é ele que vai estar atuando. Então a gente pensa dessa forma já, quando a gente cria projetos, a gente não limita a pessoa física, a gente limita a pessoa jurídica, ou seja, cada programa você pode ir indicando, né, na grande maioria. E quando se for sobre os cursos gratuitos, a gente tem sim um portfólio muito grande de cursos. A gente até uma empresária brincou comigo assim, que ela falou: Paulo, se eu fosse fazer tudo que o Sebrae me pede para fazer, eu não ia mais trabalhar, porque é muita coisa, né? Então, porque a gente tem um portfólio de produtos e de serviços muito vasto, desde consultoria, a gente tem cursos de oficinas, workshops, palestras, a gente faz caravanas com empresários para visitar outros ambientes, para visitar outros ecossistemas. A gente levou, por exemplo, um grupo de mulheres empreendedoras para ir lá para o litoral para debater pautas das mulheres empreendedoras. Então, a gente fez uma caravana de mulheres de várias regiões indo para lá. Então a gente faz esse tipo de trabalho com os empresários, e se quiser qualquer tipo de contato para isso, é só ir lá no nosso balcão de atendimento que a gente vai explicar mais coisas para eles. Muito legal. E para 2023, as expectativas aí, e até mesmo para quem é MEI, comerciante, para quem tem a sua empresa? A expectativa que a gente tem para 2023, até olhando o cenário 2022, apesar de cautela ainda nesse momento, eu acho que não é momento ainda de fazer grandes investimentos, de dar grandes saltos, porque a gente precisa
primeiro avaliar o quanto que essa crise ela impactou na questão estruturante da economia, vamos dizer assim, né? Mas a gente já tem indícios de que as coisas podem acelerar, né? A gente teve agora as vendas de Black Friday que foram boas, a gente tem uma expectativa boa agora para o Natal, para a sazonalidade, né? E a gente vai ter e a gente espera uma expectativa muito boa também para 2023 nesse sentido. Então, qual que é a minha visão? É uma visão cautelosa nesse momento, de não sair fazendo grandes investimentos, mas se você identificar uma oportunidade, isso vai muito de nicho, né? Então, alguns nichos eles vão ter mais oportunidades, principalmente com essa nova configuração da economia, e alguns nichos eles vão começar a perder um pouco de espaço. E aí é interessante que esse empresário, caso ele tenha dúvida em relação até o próprio segmento dele, ele procure a gente, porque a gente tem um banco de informações, BIs, e BIs são dashboard de inteligência, né? Então a gente tem painéis onde tem informações sobre todos os setores, sobre todos os municípios, então o que a gente chama até de municípios em números, né? E que a gente pode apresentar esses indicadores para o empresário. Então o empresário, por exemplo, quer abrir uma barbearia na rua tal de tal cidade. A gente tem indicadores para dizer para ele se aquela rua é a melhor rua para ele abrir aquela barbearia. Ou ele já existe uma empresa e ele está vendo que tem uma desaceleração às vezes nas vendas. A gente pode também indicar para ele, às vezes o teu nicho está pedindo isso, então talvez você tenha que mudar um pouco vamos dizer assim, o caminho que você percorre com o teu negócio. Muito legal. Então, para 2023 você já sabe, busque o Sebrae, busque o atendimento do Sebrae 0800 e também as unidades fixas, o site, só buscar por Sebrae Paraná. Quero agradecer, Paulo, você pela sua presença hoje aqui no Mais Que Uma Entrevista. Eu que agradeço. Um bom dia a todos. Um ótimo dia. Muito obrigado pela sua companhia. E você pode ouvir e ver novamente esse conteúdo através das redes sociais da Rádio Mais Grande Curitiba e também o nosso site radiomaisdigital.com.br. Até a próxima. A Rádio Mais traz para você mais que uma entrevista, um conteúdo exclusivo multiplataforma, veiculado no rádio e também disponível em vídeo para você compartilhar e assistir a hora e do jeito que quiser. Rádio Mais é também mais digital.